Olá, o trabalho de hoje é uma gola. É uma gola grande, é uma gola muito bonita, feita em frontura. Pode também ser feita em máquina, fazer a malha, descer o ponto e remalhar. Então não tem problema, se tem apenas a parte da máquina ou se tem a frontura. Você consegue fazer esse tipo de gola também. Outro detalhe, é uma gola para uma blusa transpassada. Uma barra grande e a blusa é transpassada. Essa é a ideia que a Magali mandou uma foto. Mas esse tipo de gola pode ser adaptado para um decote em V menor, numa blusa fechada. Não muito pequenininho o decote, mas um decote em V com a blusa fechada também é possível fazer. E também uma blusa aberta e essa gola começando desde a barra. Então, são 3 formas de se usar, pelo menos, esse tipo de gola que vai ser apresentado aqui. Tendo a frente, com as diminuições não são na primeira agulha, elas são mais para dentro, então já forma um desenho muito bonitinho aqui também. Uma maneira de calcular a quantia de pontos para a gola é pegar a frente, esticar na máquina, não esticar de puxar demais, mas colocar na máquina de maneira que ela fique acomodada, sem esticar nem encolher demais. Marcar qual agulha terminou aqui e embaixo. A gola sendo numa peça maior, numa peça para adulto, ela não cabe todos os pontos na máquina, então não dá para fazer a gola inteira, começando numa frente, passando pelas costas e terminando na outra frente. Se couber, muito bom, porque ela é feita avulsa. Se não couber, coloca a frente, pega a parte traseira, a nuca, divide pela metade a quantia de pontos e acrescenta também para fazer a gola com costura bem no meio, na parte da nuca. Então, eu tenho a frente e metade das costas. Marquei os pontos. Trago todas as agulhas para cima e seleciono o tipo de selecionado que você quer. Normalmente, 1 por 1, se a linha é muito fina, ele vai puxar demais. 2 por 1, uma agulha lá embaixo e 2 trabalhando, é o melhor tipo de selecionado que ela não puxa tanto. Mas também pode ser 2 por 2. Também pode ser 3 agulhas trabalhando e 2 lá embaixo. Então, são várias formas de selecionar. Depende do tipo de lã que você está usando. Se é mais grossa, se é mais fina. Então, determina o selecionado na máquina. Vamos fazer uma 2 por 1, que é o melhor tipo de malha que tem para gola, na minha opinião. Porque eu vou fazer com frontura. Como eu disse, essa é uma gola que pode ser feita a malha agora e depois descer o ponto. Se for feito apenas na máquina, não precisa trocar o basculante. Fecho a máquina e agora sim seleciono na frontura. Faço as 3 primeiras carreiras da mesma forma que eu faria uma barra. As 3 primeiras carreiras feitas, giro o manípulo para ele
desengatar essas agulhas e ajusto a regulagem. Não é regulagem de barra, porque a gola ela precisa se tornar maleável, ela precisa dobrar. Então, um pouquinho mais alta do que a regulagem que foi feito na barra. Vamos contar carreiras. Aqui já foram 4. Fiz 10 carreiras. Agora, deixo o carro em suspenso na máquina, no H. E na frontura, essas duas alavancas laterais ao carro no H. Porque pontos vão ser trazidos para cima. No começo aqui, eu selecionei 2 por 1. No começo, trago um grupinho de 2 da máquina e um grupinho da frontura. Vou usar ganchos. Conforme vão crescendo as carreiras nessa parte, o início vai perdendo peso. Então, eu vou colocando o gancho. E as agulhas são erguidas no lado contrário ao carro. Trago mais 2 grupinhos, um debaixo da frontura e um da máquina, e assim vou fazendo carreiras encurtadas em barra. Trago mais um grupinho. Se foi outro tipo de selecionado, 3 por 2, não são 2 agulhas apenas, é o grupinho de agulhas. E vou substituindo a posição do gancho também. Eu medi antes a quantia de pontos para a gola e eu determinei a parte da frente e metade das costas. Esse tipo de elevação que está sendo feito não vai ser na parte em que eu usei da nuca. Ele vai ser feito apenas na parte da frente e também não até em cima. Calculo o que eu queira de gola maior em cima, divido por 4 à frente. O espaço que eu tenho, divido por 4 e dispenso uma. Então, apenas essa quantia de pontos aqui vão ser elevados. Não posso elevar até o último pontinho, porque senão ela fica uma gola estranha em cima. Eu divido por 4, poderia ser por 5, dependendo do comprimento desse decote. Dispenso uma parte e faço a elevação nas outras. Sempre cuidando dos pontos aqui para que trabalhem, mudando a posição do gancho.
Tenho a medida que eu preciso, que eu calculei. Agora, paro de fazer essas elevações. Tiro do H, tanto máquina quanto frontura, e passo esses pontos para a máquina. Para facilitar, eu vou fazer uma carreira para baixar os pontos. E agora só levo com a agulha de olho duplo, levo esses pontos da frontura para cima para colocar a gola na peça. Temos então a gola com uma parte menorzinha e a parte da nuca bem mais larga. Dependendo da quantia de pontos que você colocou aqui, dependendo do decote onde vai ser colocada essa gola, vai ter muito mais pontos também e muito mais larga aqui. Esse tipo de gola pode ser tirado em linha de outra cor e costurado manualmente na peça, ou costurar assim como nós vamos fazer. Voltar a parte da frente junto com a gola e remalhar. É uma maneira de fazer a costura saindo da máquina prontinha. Deixo então a parte das costas, a parte da nuca, e vou colocando os pontos da frente, que foi nessa medida de frente que calculamos a quantia de pontos a serem colocados. Dessa maneira, não vai nem esticar demais a frente e nem deixá-la encolhida. Coloco os pontos um pouco em cima, um pouco embaixo e vou distribuindo pela metade. Essa é uma gola que já foi mostrada. Eu conheço com o nome de gola smoking. Pode ser que existam outros nomes, mas, enfim, ela já foi mostrada no canal feita de outra maneira. Aqui, assim como eu sempre digo, existem muitas maneiras de se fazer o mesmo trabalho. Então, aqui é uma forma que eu achei mais rápida para mostrar como fazer essa gola, que ela não é reta, ela é trazido pontos em suspenso, deixando carreiras encurtadas. E é sempre bom facilitar o trabalho, não fazer coisas cada vez mais complicadas para só uma ou outra pessoa conseguir fazer, e sim mostrar de maneira que todos consigam fazer, adaptando no seu trabalho, na sua peça, criando outros modelos também para usar a mesma técnica. E aqui, se eu tivesse a parte das costas, já colocaria também metade das costas para remalhar. O fio ficou na esquerda, então vou começar esse remalhado lá pela esquerda. Com transportador de 1 fica mais fácil.
Trago as agulhas para cima, refaço 2 pontos manualmente e transporto o último pro penúltimo, e assim eu venho com a remalhada. Trago para cima e transporto. Não deixa o fio muito preso. Se ele fica preso, ele aperta a carreira e o trabalho fica enrugado, não fica muito bom. Então deixo ele mais solto e vou remalhando um a um os pontos com o transportador. E aqui a nossa gola feita com carreiras encurtadas, para dar essa formação aqui, menor embaixo e mais larga em cima. Se eu tivesse a parte das costas, então eu colocaria as costas aqui também, a metade, para que essa costura fique na nuca, na parte bem central da gola. Porque uma gola normal para uma blusa aberta, comprida, não cabe na máquina. Se for um decote em V fechado, uma blusa com decote em V fechado, que caiba uma parte da frente, a parte da nuca e a outra parte da frente, consegue-se fazer numa peça só, colocando a frente de um lado, remalhando, colocando a nuca, remalhando, e a outra parte da frente. Ela não cabe aberta totalmente na máquina para remalhar de uma vez só, você precisa ir fazendo aos poucos. Mas a peça que a Magali mandou a foto, ela é uma peça transpassada, então o decote precisa calcular mais inclinado, mais aberto, para que essa gola, ao transpassar, não fique muito fechada. Então, diminui mais pontos, já que vai ter uma parte maior na frente, não a metade dos pontos das costas, um pouquinho mais do que a metade, e mais diminuições para ela ficar mais inclinada. Pode diminuir somente até uma parte e depois seguir reto, também ficaria um decote bem bonito. Por exemplo, diminuir até a parte da cava e depois seguir reto na frente. A gola, então, aberta, e quando eu dobro, ela fica uma gola smoking. Aqui embaixo, a pontinha eu fiz com 10 carreiras, poderia ser até bem menos. Poderiam ser 4 carreiras apenas, para ela dar uma base de transpasse. E depois, a gola acompanha o decote. Esse é um modelo de gola muito bonito. O detalhe é, não posso fazer numa regulagem muito apertada. Eu usei 3 fios de lã industrial, então é uma lã que equivale a uma lã média. Usei na regulagem 5,1 na máquina e 4 na frontura. Poderia ser até bem mais maleável, para ela dar esse jogo de gola, para ela não ficar em pé, porque uma regulagem muito apertada deixaria a gola sem essa possibilidade de virar, ela ficaria dura, não conseguiria dar esse joguinho do decote. É um modelo de gola muito bonito, realmente.
Eu espero ter respondido a Magali e dado ideia para outros fazerem trabalhos assim também com gola do tipo que pode ser chamada de gola smoking, com carreiras encurtadas feitas na frontura. Nossa ideia, então, para hoje é essa. Bom trabalho!